vocês. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Lucas capítulo 5, versículo 4. Quem encontrou, diga glória a Deus. Nos diz assim: assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para as águas mais profundas e tornem a lançar as vossas redes para a pesca. E você diz um amém. Tome o seu assento em nome de Jesus. Pois bem, igreja, talvez você já ouviu muitas mensagens e até mesmo pessoas colocando a sua vida dentro desse texto. Não é um texto desconhecido de ninguém aqui. Só que nessa noite eu quero fazer você entender algumas coisas dentro dessa palavra que talvez você ainda não percebeu. E eu começo dizendo para você que nós estamos falando aqui de pescadores cansados. Eu disse pescadores cansados. E o cansaço, igreja, é uma coisa bastante rotineira na nossa vida. Chegamos do trabalho cansado, chegamos de alguma demanda cansado, do nosso dia a dia cansado. O cansaço faz parte do nosso dia a dia. Porém, a maneira como eu me comporto quando eu sinto isso é que diz tudo sobre mim. O que eu quero que você entenda é que esse cansaço que eu estou falando para você dentro do texto de Lucas 5, não é um cansaço apenas físico. Porque nós estamos falando de pescadores que ficaram uma noite inteira tentando pescar e não pescaram nada. Eu estou falando para você de um cansaço que é muito mais poderoso do que um cansaço físico. Que cansaço é esse, Carol? O cansaço mental. Porque quando nós ficamos cansados e cansadas mentalmente, nós começamos a sentir o enfado. E tudo aquilo que nós fazíamos por amor, agora nós começamos a fazer por obrigação. Porque o cansaço vai tirando a motivação. O cansaço vai tirando a perseverança, o cansaço vai tirando a força, o cansaço vai tirando o ânimo, o cansaço vai tirando a fé. E quando você cai em si, você já está uma pessoa completamente exausta. Eu estou falando que dentro desse texto existe homens que estão cansados não fisicamente, mas que estão cansados mentalmente. Por quê, Carol? Por que existe esse cansaço? Porque eles tentaram e não conseguiram nada. E o cansaço mental, ele surge na nossa vida depois de muitas tentativas frustradas. É quando nós tentamos ali, não conseguimos nada. É quando nós tentamos do outro lado, não conseguimos nada. E começamos a nos perguntar: será que isso é para mim mesmo? Será que é isso que o Senhor tem para minha vida? Será que é isso que o Senhor tem para minha casa? Porque eu estou diante de muitas tentativas e aí já entra o cansaço. E quando você vai ver tudo aquilo que você fazia por obrigação, tudo aquilo que você fazia por amor, você começa a fazer por obrigação. Tudo aquilo que você sentia prazer de fazer, agora você sente o desprazer de fazer. Eu estou falando para você de homens cansados que não apenas estão tentando e não estão conseguindo nada, mas homens que simplesmente saem do barco, pegam as redes e dizem: por hoje chega. Porque o cansaço, igreja, é por etapa. Faz parte. O cansaço, igreja, é por etapa. Então você começa sentindo aquela sensação de que vou tentar mais uma vez. E você vai percebendo que você vai tentar mais um pouco. E diante dessa sensação de vou tentar mais um pouco, vem a terceira sensação. Qual é, Carol? Tentei tantas vezes e agora não tenho nada. Aí o que você faz? Para. Eu estava me perguntando para o Senhor por que essa palavra deveria ser pregada para essa noite. E o porquê que sentimos uma resistência no mundo espiritual a respeito desse culto. Eu não sei se você está sentindo, mas existe uma resistência no mundo espiritual por causa desse culto. E o Senhor me faz entender que existem pessoas aqui que estão tentando, estão dizendo: para mim chega. Só que no seu limite, que é hoje, Jesus, ele resolveu chegar.
Você tem autoridade para liberar essa palavra para quem está do seu lado? Libere essa palavra dizendo: hoje Jesus chegou no seu limite. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. Se chegou cansado, sairá forte. Se chegou vazio, sairá cheio. Porque estou pregando para gente que está dizendo: vou parar de tentar. E o Senhor está falando: tenta mais um pouco. Porque todas as outras tentativas falharam porque eu não estava no negócio. Só que agora eu estou dizendo para você: quem toma a frente sou eu. Glória! Jesus, ele entra no barco e talvez ele vai liberando palavras. Só que tem gente que não entende, tem outras pessoas que entendem. Aí a gente começa a se perguntar, né? Mas por que fulano tem? Por que fulano recebe? Por que fulano ouve? Porque talvez fulano valoriza a palavra que está sendo pregada. Porque talvez fulano valoriza o lugar que foi introduzido. É por isso, igreja, que o Senhor nos faz um convite através dessa palavra. Um convite de começarmos a entender que isso aqui não é apenas uma social. Isso aqui não é apenas um culto. Isso aqui não é apenas uma reunião. Isso aqui não é apenas um encontro. Mas isso aqui é um lugar que pode virar muitas coisas na minha vida. Isso aqui é um lugar que carrega uma presença muito maior do que os problemas que eu carrego. E o Senhor está falando nessa noite: valoriza esse lugar. Talvez seja esse um dos motivos que Jesus, em meio a tantos barcos, resolveu entrar no barco de Pedro. Porque Jesus não quer apenas tratar de uma frustração aqui. Jesus quer falar com alguém que valoriza quem está dentro do barco. Porque pela Bíblia, quando Jesus entrou no barco, pregou para quem estava na praia. Quando nós começamos a ler, Jesus olhou a Bíblia e Jesus disse para os que estavam no barco com ele. Qual foi o momento que os que estavam lavando a rede entraram no barco? Você começa a perceber algumas coisas dentro desse texto que às vezes nós vamos deixando de lado. Você começa a perceber dentro desse texto que enquanto Jesus estava pregando, automaticamente quem estava lavando a rede na praia começa a entrar no barco novamente. Eu disse os mesmos que desembarcaram por causa da frustração estão entrando novamente no barco. E igreja, voltar para um cenário que me causou tanto sentimento de frustração, eu não posso voltar sozinho. Eu só entro novamente se Jesus estiver ali. É por isso que eles entram dentro do barco. Porque se fosse por eles, eles não voltariam naquele dia. Se fosse por eles, eles não pisariam naquele dia. Só que quando eles entendem quem é que está dentro do barco, igreja, eles dizem assim: vamos entrar de novo. Vamos subir no barco de novo. Porque talvez por mim mesma eu não vou, mas com Jesus eu posso ir. E o Senhor está falando nessa noite para a nossa alma: sozinho você não pode, mas você tem eu ao seu lado. Pode entrar de novo, pode subir de novo, pode tentar de novo, pode fazer de novo. Da primeira vez deu errado porque eu não estava, só que dessa vez dará certo porque eu estou no negócio. Glória! Entraram novamente no cenário da frustração. Aí Jesus olhou para eles e falou: me leve, ou leve o barco para águas profundas. A Bíblia nos mostra dentro desse texto alguma hesitação. A Bíblia apresenta eles dizendo: Senhor, vamos fazer o que lá? Não, ninguém indaga, ninguém questiona, ninguém murmura. Eles simplesmente pegam o barco e voltam para águas profundas. Você vê em algum momento o texto apresentando que as redes que foram lavadas estão novamente dentro do barco? Sim ou não? Não. A rede que foi lavada na praia continua na praia.
A rede que foi arrumada na praia, que o texto diz, pendurada na praia, continua na praia. Só que para um pescador sair da encosta para ir para a água profunda, ele precisa de ferramenta, porque Jesus não falou assim, vamos dar um passeio. O versículo que nós escolhemos para essa noite nos diz que Jesus falou o seguinte: vamos para águas profundas, para que vocês lancem as vossas redes de pesca. Então ninguém está indo para a água profunda para passear. Existe um propósito. Mas pescar com o quê? Se as redes estavam na praia. Você começa a entender dentro do texto que existiam ferramentas prontas dentro do barco. Porque rede de pesca para água profunda não era a mesma rede usada para pesca em água rasa. O pescador dessa época, quando ele ia se aprofundar mais em uma pesca muito mais longe da encosta, ele usava uma rede por nome de seine. Essa rede era uma rede apropriada para águas profundas. Então existia a rede da água mais rasa, existia a rede da água mediana e existia a rede da água profunda. Você vê Pedro ou alguém descendo do barco dizendo: Senhor, espera um pouco, deixa eu ir ali buscar uma rede porque eu não tenho nada? Não. Simplesmente a Bíblia vai dizer que eles se afastam. Simplesmente a Bíblia vai dizer que eles pegam o barco e vão para águas profundas. Carol, que palavra é essa? Sabe que palavra é essa? É que tudo que estava dentro do barco já estava pronto para aquele momento. E sabe o que isso entra na minha vida e na tua? Que nós já estamos preparando situações na nossa vida para cenários que nós já estamos cientes de que isso vai chegar e que a gente vai viver. Então o fato de ninguém descer do barco para pegar uma rede, mas ter a certeza de que ali tinha algo que seria utilizado nessas águas profundas, é que eles já estavam aguardando que esse momento ia chegar. Um bom pescador nunca ficava só com uma rede, tinha outras, tinha reserva. O que eu quero que você entenda por intermédio dessa palavra é que não pare de deixar o cenário pronto, porque tudo está dizendo para você que não vai acontecer. Você entende a perseverança dentro desse texto, apesar do cansaço mental, apesar do enfado, apesar da frustração, que tudo estava pronto para aquele momento. E igreja, se o sonho é meu, se o projeto é meu, se a promessa é minha, eu tenho a obrigação de deixar tudo pronto para quando esse dia chegar. Porque se Jesus falasse para pescador aqui, vamos para a água profunda, e nada tivesse pronto dentro do barco, o que é que eles iam falar? Senhor, me desculpa, mas eu não estou pronto para essas águas, mas eu não estou pronto para ir até lá. Falar para quem está do teu lado assim: eles estavam prontos. Aí eu vou fazer essa pergunta: você está preparado e preparada de todas as formas para que, se Jesus falasse para você hoje, vamos subir um novo nível, eu vou te colocar naquilo que eu te prometi, será que realmente você estava preparado para viver tudo isso? Ou você vai usar de emocionalismo porque você quer viver a novidade de Deus? O Senhor não quer, igreja, que entremos em uma nova dimensão de promessa para nos perdermos dentro dela. O Senhor quer que a gente entre para que a gente usufrua daquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Que Deus é esse que me faz ir para águas profundas para que eu me perca ali? Ai, eu não sei o que eu faço. Ai, eu não tenho ferramenta para trabalhar aqui. Que tipo de convite é esse que eu aceito se eu sei que eu não estou pronta para aquilo ali? Parece que o Senhor quer nos dizer nessa noite que não é apenas sobre sonhar, não é apenas sobre projetar, não é apenas sobre esperar por uma promessa, mas é me preparar para isso. Você está se preparando para viver esse sonho? Você está se preparando para viver essa promessa? Você está se preparando para viver esse projeto? Para que isso saia do papel e se torne realidade? Ou você simplesmente está colocando na mão de Deus, falando: Senhor, faça, porque na hora que acontecer eu vou lá, entro, eu obtenho e pronto. Isso aqui, igreja, é sobre responsabilidade, viu? É sobre você entender que aquilo que você sonha também requer de você um esforço para que você viva.
Existe muita gente frustrada, preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Existe muita gente frustrada que viveu sonho pela metade, promessa pela metade, porque não estava preparado para viver nada daquilo. Deus faz, Deus realiza, Deus abre, Deus cumpre, porque Ele é fiel. Só que eu estou pronta para aquele momento? Eu estou pronta para viver aquilo? Leve o barco para águas profundas, estão prontos para isso? Tem rede para isso? Tem habilidade para isso? Se a Bíblia nos mostra que Pedro e os outros estão levando o barco, igreja, é porque não é só o cenário que está pronto, eles também estão. E é estar pronto, apesar da frustração. É estar pronto, apesar de tantas tentativas. Aí aquela história, sabe? Depois de tanto querer, depois de tanto esperar, depois de tanto tentar, o que é que sobra na tua vida? Murmuração ou perseverança? Se é perseverança, você tenta de novo, você vai de novo, você ora de novo, porque você sabe que o teu sonho é muito maior do que o teu medo. Aleluia! Porque você sabe que o teu projeto é muito maior do que a frustração. Porque você sabe que o convite que Jesus está te fazendo para um novo nível é muito maior do que uma noite inteira de frustração. É a diferença de entender antes de Jesus chegar e depois que Jesus chegou. Antes dele chegar foi uma noite inteira de tentativa. Antes de Jesus chegar foi uma noite inteira de frustração. Só que depois que Jesus chegou, houve um convite. Eu aceitei esse convite. Eu fui para águas profundas para viver o melhor dele na minha vida. Há um convite de Deus nos sendo feito nessa noite. O Senhor está dizendo: eu quero fazer você entrar em um novo nível, mas eu também quero que você esteja preparado e preparada para viver tudo isso. Glória. Vamos até lá. Vamos pescar. Parece que essa palavra pescar para esses aqui é gatilho. Sabe aquele tipo de palavra que te arremete a um sentimento e a uma situação muito ruim? Eu não sei se você já viveu isso, mas a boa parte aqui já. Alguém falou uma coisa, você se lembrou de algo péssimo. Aí você até tenta disfarçar, você até tenta, opa, mas aquilo te lembrou de algo ruim. E Jesus deixou claro: eu não quero que vocês vão a passeio comigo. Eu acabei de pregar para quem estava na praia. Agora o meu negócio é com vocês. Vamos para águas profundas para pescar. Aí talvez quem está no barco vai falar assim: não, pescar não. A gente tentou a noite inteira, até lavou rede. A gente cansou, a gente se frustrou. Isso aqui é tão verídico que a Bíblia vai nos dizer. Olha o versículo 5. Quem replica a Bíblia, quem replica é Pedro. Porque ele entende que ele estava indo para um ambiente onde ele deveria pescar ou pescar, não tinha outra opção. Então ele vai pensar o seguinte: de novo eu vou ser frustrado? De novo eu vou falhar? De novo? Só que agora parece que Pedro entende rapidamente quem é que estava com ele. Aí ele vai dizer: Senhor, nós pescamos a noite inteira. Mas foi a noite inteira, o Senhor não tem noção. Foi uma noite inteira tentando. E posso falar para o Senhor: foi uma noite inteira de tentativa frustrada. Por quê? Porque a gente não pegou nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Depois de tanto esforço, nós não conseguimos nenhum resultado. Porém, como eu gosto desse porém. Porém, aleluia, confiando na tua palavra, confiando na tua palavra, nós lançaremos as redes novamente. Quando a palavra chega,
a frustração tem que ir embora. Alamara sala de recebe, ó. Quando a palavra chega, o medo tem que ir embora. Pedro está vivendo aqui um conflito interno entre me frustrar e acreditar. E ele escolhe o que? Acreditar. Aí eu vou fazer essa pergunta: Jesus havia liberado alguma palavra visivelmente aqui, segundo o texto de Lucas 5 nos mostra? Não. Jesus falou como em João 21? Não. João 21, Jesus falou o quê? Lançai a rede para o lado direito. Ali houve uma palavra. Em Lucas 5 não. Jesus não falou nada. Ele só falou o seguinte: vamos para águas profundas para pescar. Existem momentos, igreja, que viveremos o João 21, viu? Jesus vai ser muito específico. Carol, lança desse jeito, faça dessa forma. Só que existem momentos que viveremos Lucas 5. Jesus não falará nada, mas eu tenho que entender o que ele está falando, mesmo que ele não fale nada. É sobre entender o silêncio de Deus. É sobre entender que ele está fazendo, mesmo que eu não consiga escutar nada. E eu não sei se você está vivendo João 21 como uma ordem específica, ou se você chegou aqui vivendo Lucas 5 como uma ordem que você nem ouviu, mas entende que está acontecendo. Mas eu digo para você, quando a palavra ela chega, tudo aquilo que te impedia de avançar tem que cair por terra. Pedro dá o segredo aqui: Senhor, não é por mim, é confiando na tua palavra. Não é por causa de ninguém aqui, é confiando na tua palavra. Eu quero que você comece essa semana confiando na palavra do Senhor sobre a tua vida. Eu quero que você comece essa semana confiando na palavra do Senhor ao teu respeito, a respeito da tua casa, da tua família e dos teus sonhos. Não permita mais que o medo fale mais alto do que a tua fé. Não permita mais que os ruídos externos falem mais alto do que a tua perseverança. Deus está nos dizendo nessa noite: confia na minha palavra. Carol, mas Deus está em silêncio. Confia na palavra que Ele já liberou. Confia naquilo que Ele está fazendo, mesmo que você não entenda. Fala para quem está do seu lado: o segredo é confiar. O efeito para quem confia na palavra é imediato. E eu não estou falando aqui de realização de promessa, porque existem casos e casos. Para que algo se cumpra, existe um tempo, mas para que eu seja transformado enquanto isso, é muito rápido. É muito rápido. Então é mais ou menos assim: está demorando para que aconteça aquilo que eu estou esperando em Deus, mas durante essa espera eu estou sendo transformada, eu estou sendo modificada. É isso que eu quero que você entenda. Não é sobre peixes, mas é sobre Pedro. Porque peixe, Pedro poderia estar na beira da praia e Jesus falar para ele: eu vou fazer peixe vir agora para os teus pés. Você acredita? É Jesus, igreja. Então você entende que a pesca maravilhosa de Lucas 5 não é apenas maravilhosa pela quantidade de peixes, mas é maravilhosa porque houve uma mudança através da palavra e quem estava pescando. Então aqui é uma transformação sobre recompensa, mas também é uma transformação sobre aquele que recebe. Aí Jesus está nos falando nessa noite: eu não quero apenas que você receba o que eu tenho para te dar, mas eu quero que você se transforme também através daquilo que eu tenho para entregar na tua vida. Porque, igreja, o Senhor não quer apenas que vivamos as promessas dele, mas o Senhor quer que sejamos transformados por tudo aquilo que ele faz ao nosso respeito. É uma transformação através do que ele fala. Carol, como que é isso? É quando Jesus fala para você: eu vou fazer. O que é que você vai fazer, minha irmã? Você vai se descabelar? Meu irmão, você vai parar de confiar? Aí é que entra a tua transformação dentro do processo.
Porque quando Jesus falar para você, eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou realizar, durante a tua espera você está sendo transformado. É isso que está acontecendo aqui. Houve uma transformação não apenas da recompensa que são os peixes, mas de quem estava dentro do barco, que era Pedro e os outros. Aí o versículo 6 diz o seguinte: imediatamente o quê? Através da mudança deles. Por quê? Porque Pedro havia acabado de falar que confiava na palavra, ou seja, mudança. Porque alguém que falhou a noite inteira, alguém que foi frustrado a noite inteira, agora ainda ter força para dizer confio na tua palavra, é alguém que está vivendo uma mudança. Eu estou falando de alguém frustrado que está dizendo confio na tua palavra. Isso aqui é mudança. Imediatamente, versículo 6, pegaram uma tão grande quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Sabe o que eu entendo com isso aqui, igreja? Que tudo aquilo que Jesus tem para realizar não será na medida que eu espero. Pastora, não é. Pedro está querendo um peixe, 5, 10, mas essa quantidade aqui, o que ele pescou em um dia, ele pescaria em uma semana. Porque com Jesus é assim: a espera de uma vida, a espera de meses, a espera de semanas, Jesus pode fazer em um momento. E eu vou liberar uma palavra profética nessa noite, porque o Senhor assim me ordena fazer. E quem acredita, levanta as duas mãos para receber essa palavra. A tua espera de tempos, Jesus vai fazer em um único momento. E eu digo mais a você: pode ser essa semana. Pedro está olhando para a rede rompendo e está pensando: nem em um mês eu ia pescar tanto assim. É por isso que a pesca é maravilhosa, porque aquele que entrou no barco é chamado de um maravilhoso. É por isso que a pesca é maravilhosa, porque aquele que entrou no barco está fazendo o resultado de um mês vir apenas em um momento pela palavra. Isso aqui, minha igreja, não é apenas sobre fé, mas é o efeito da palavra. Quando você acredita na palavra que está sendo liberada sobre a tua vida, o Senhor está dizendo: você não apenas recebe o que você estava esperando, mas você recebe muito mais. Você está pronto e pronta para receber muito mais? Talvez você esteja esperando só uma coisinha. Só uma coisinha. Carol, é só isso aqui que eu estou esperando. Só um peixe. Para falar, pesquei. Para falar, olha, a noite não foi tão ruim assim. Olha, o dia não foi tão ruim assim. Poderia ter sido pior, mas eu tenho um peixe. Aí chega Jesus. Para que um peixe apenas, se eu quero fazer as tuas redes serem rompidas? Pergunta para quem está do seu lado: está preparado? Pergunta aí: está preparado para viver muito mais do que você está esperando? Aleluia, aleluia, aleluia. Aí o versículo seguinte diz assim: que eles começam a pescar tantos peixes, a rede começa a se romper de tal maneira que o barco quase começa a afundar. Aí eles começam a fazer sinal, os pescadores desse barco começam a fazer sinal para os pescadores do outro barco: ei, dá para me ajudar aqui? Como eu gosto disso. Como eu gosto disso aqui. Porque talvez quem estava no outro barco, ou nos barcos ao redor, tinha olhado para Pedro horas atrás e tinha falado assim: coitado, não pegou nada. Pedro, uma noite inteira e não pegou? Coitado.
Aí agora está lá o mesmo Pedro de horas atrás, fazendo assim: dá para me ajudar? É tanto peixe que eu não estou conseguindo, não estou dando conta. Açaí é mundial. Tem gente que está acostumada em nos ver na pior fase. Só que o Senhor está dizendo, eles vão ter que se desacostumar. Porque quem estava acostumado a ver o nosso barco vazio, vai ter que se acostumar em a gente fazendo: não estou dando conta não, é bênção demais. Saladjo. É isso que Jesus faz, igreja. Aí Pedro: meus irmãos, me ajuda aqui. Aí creio eu que quem está chegando, com o barco, falou: Pedro, o que aconteceu? Que negócio é esse? A gente nunca viu isso. Que tanto peixe é esse? O que é que você usou? E quem é que estava dentro do barco? Isso aqui não é sobre método humano. Não é sobre rede diferenciada, isca diferenciada, posicionamento no barco, logística diferenciada. Isso aqui é sobre quem entrou e disse: vai. Não é sobre Pedro, é sobre Jesus. E eu vim lhe dizer que a tua história começará a evidenciar Jesus de uma tal maneira que as pessoas olharão e falarão: só pode ser Jesus, não tem outro jeito. Só pode ser Jesus, não tem outra coisa a falar. Aleluia. Termino aqui e oro por você. Dá para me ajudar? Aí a Bíblia: e eles se aproximaram e começaram a dividir os peixes. Começaram a dividir. Se um barco ficasse com tudo, ele não aguentava. Então ele tem que repartir, para que haja equilíbrio. Se você segurar tudo para você, você afunda. E você não entendeu isso aqui ainda. E agora, meus irmãos, eu não estou falando sobre bênção não, viu? Eu estou falando sobre coisas que você só vai guardando para você, mas tem gente à tua volta, forte o suficiente para você repartir, você não está entendendo. Vai guardando para você, vai deixando para você. E o que é que está acontecendo? O barco está ficando pesado. Você está entendendo isso aqui? O barco está ficando cada dia mais pesado e você não percebeu. Está quase afundando. Só que é preciso alguém de dentro do barco fazer um sinal. Preciso de ajuda. E pelo poder dessa palavra eu quero que você seja essa pessoa que sinaliza. Que não tenha medo de dizer: preciso de ajuda. Porque se você segurar tudo sozinho, vai afundar. E o Senhor está falando: eu estou colocando do teu lado gente forte o suficiente para que você divida a carga e não fale nada. Pedro não está falando nada dentro do texto. Ele não fala que Jesus está ali. Ele não fala que Jesus mandou eles irem ali. Ele não fala o tipo de rede que ele está. Ele só diz: vamos dividir. E sim, Jesus colocará na nossa vida esse tipo de pessoa, que eu não preciso falar nada, mas a pessoa entende que chega um ponto da nossa vida que a carga tem que ser dividida. Por quê? Porque senão, se o barco ficar com tudo sozinho, ele vai afundar. Mas eu estou dizendo para você nessa noite: não vai afundar. O barco da tua vida, a tua história, os teus sentimentos, as tuas emoções não vão afundar. Porque hoje se está faltando força do homem, está faltando gente à tua volta para que você divida. Porque ainda o Senhor não enviou as pessoas certas. O Senhor está falando: reforço humano pode faltar, mas reforço do céu eu coloco na tua volta. Pode soltar hoje esse grito, Pedro. Pode começar a sinalizar que precisa de ajuda, porque hoje eu vou fazer o teu barco não afundar, mas voltar por cima das águas. Se coloca de pé em nome de Jesus.